Em nome de Jesus, colocamos diante de ti o teu servo que vai trazer a tua palavra, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Graças a Deus, nós podemos tomar seus lugares. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o pastor Vanderlei, ele tem um jeito muito bom, muito gostoso da gente escutar ele. Então ele vai vir sim predicar aqui, né, mais vezes. Vai vir sim. E a gente gosta de ouvir. Tem pessoas que é agradável escutar, né, é gostoso de escutar. E até o pastor Efísio estava dizendo, olha como as pessoas prestam atenção. Claro, é bom, é gostoso de ouvir, né? É muito bom. Então, ele vai vir aqui, sim. Sempre tem oportunidade, tá, pastor? Até eu não estou, aqui nós não corremos escala, porque não vou nem entrar nesse assunto, porque aí só vão vir do dia da escala. Então a gente resolve na hora aqui. Mas eu tinha já uma palavra no meu coração para trazer essa noite, né? Já estava desde manhã pensando nela, e é o que eu vou trazer aqui, né? Então, primeiramente, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui temos ali os nossos visitantes, né? Que vieram já uma vez aqui, né? Eu estava me perguntando por onde andava esse homem, mas graças a Deus, ele anda no caminho de Deus, no caminho certo. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Então, vou pedir para os irmãos se colocar de pé. Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro segundo livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, do versículo 5 em diante. É segundo Samuel. Eu falei primeiro? Desculpe. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 5 em diante. Preste bem atenção nessa palavra. Deus vai falar profundamente no seu coração nesta noite. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco os filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o a que me amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com o bem a maldição deste dia. Os irmãos podem tomar o lugar. Eu vou explicar essa palavra de uma maneira bem clara para os irmãos entenderem o que é que está acontecendo aqui. Os irmãos, eu não gosto de cansar os irmãos, por isso que eu vou usar somente o tempo necessário, mas eu teria muita coisa para falar sobre essa palavra. Em primeiro lugar, esses dias eu estava conversando com o Reginaldo, e ele dizia assim: pois é, né? Tem gente que tem a vida como um fardo, né? A vida não se torna um fardo, às vezes, uma coisa difícil de suportar. Existem pessoas que frequentam lugares, né, só para tratar, são pessoas suicidas, pessoas que não encontram prazer em nada, pessoas que vivem realmente, às vezes, tentando acabar com a vida, porque não acham sentido na vida. Não importa, às vezes são pessoas ricas, às vezes são pessoas pobres, às vezes são pessoas
simplesmente nascem, e às vezes até dentro de uma família, às vezes o pai se suicidou, o avô se suicidou, e aquilo parece que vai passando de pai para filho, e a pessoa não entende, porque assim como uma geladeira tem um manual, a vida tem um manual, como o Reginaldo falou. Esse é o manual da vida. Como é que funciona a vida? Como é que funciona um homem? Como é que funciona uma mulher? O que é a vida? Aqui está o manual da vida. Mas quem lê manual? Quem lê manual? Quantos de vocês compram um liquidificador e vai ler o manual? Né? E faz de tudo. As pessoas simplesmente não querem nada de informação. Ora, meu Deus, eu disse assim, já pensou se alguém chega para Deus e diz assim: Senhor, eu não pedi para nascer. Ele vai dizer para ti, sabe o que ele vai dizer? Eu também não. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu passo o dia inteiro, a noite toda, pensando como é que Deus existe. Mas Ele existe, acabou a história. E para mim, é a minha felicidade. Porque Ele me deu a vida. E aí eu digo, meu Deus, qual a melhor maneira de viver essa vida? Vem comigo que eu vou te mostrar. Porque o diabo tenta destruir a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus não veio para deixar a pessoa. Como é que os crentes vivem? Eu luto todo dia, todo mundo luta, mas tem crente que vive debaixo eu acho que debaixo do sarrafo, né? Isso não é lutar. Lutar é você quando você está batalhando, você está lutando. Opa, eu estou aqui, ó, nós somos mais fortes, mas a pessoa não está lutando, parece que ele está sendo chutado. Você não está lutando, você está apanhando. Essa é a verdade. Tem crente que não luta, ele apanha. Porque as dificuldades, as lutas, derruba ele, joga na cara, joga para lá, joga para cá, e fica aquela coisa, aquela miséria. Um verdadeiro vencedor é diferente, não é? Aí eu botei ali na internet o título dessa mensagem: quando é que um cão morto apedreja um rei? Irmãos, nós não sabemos às vezes quantos inimigos nós temos, mas se nós dermos oportunidade, eles vão aparecer, eles vão surgir, né? Quer dizer, ele só vai esperar uma oportunidade para se aproveitar daquilo. Você sabe que essa história de Davi, como é que começou essa história? Davi está fugindo de Absalão, o filho dele. Veja, irmãos, ele está fugindo do filho dele, ele, as mulheres, o exército dele fugindo de Jerusalém, porque Absalão, o filho dele, tinha que se levantado contra ele. Como é que Davi se encontrou num ponto onde um homem, um rei, com um exército? Irmãos, eu quero lembrar para vocês que Davi era um homem violento, ele era guerreiro. Muitas vezes existe inclusive um caso onde ele se cingiu da espada e ia acabar com uma família lá, e a mulher veio correndo. Lembra da história de Nabal? Ele disse assim: ó, eu juro por Deus que não vou deixar nenhuma criança que faz xixi na parede vivo hoje. E saiu, porque ele pediu mantimento. Ele estava fugindo, ele viveu muito assim, e pediu mantimento. Aquele homem negou e disse assim: eu vou lá, vamos lá. Então ele era um homem violento, mas ele servia ao propósito de Deus, porque Deus queria um rei, Deus queria um guerreiro, e ele tinha que ser aquilo mesmo, ele tinha que ser aquele homem, porque Deus escolheu ele por aquilo que ele era. Mas Davi era um homem de coração quebrantado, ele era uma manteiga derretida, vamos dizer assim. O coração, você lê os salmos, você vai ver isso. E eu vou tentar mostrar que essa vida que Davi viveu, você quiser conhecer um pouco de Davi, leia os salmos, porque o livro de Salmos tem 150 salmos, e 73 deles, pelo menos quase a metade, foi Davi que fez. Na nossa harpa cristã tem um hino que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então você vai ver ali
Davi dizendo: Senhor, as dificuldades têm se multiplicado contra mim. O Salmo 40 é um deles. Males sem número têm se levantado contra mim. Mas ele era um homem guerreiro. E aquelas experiências, existem salmos que ele, inclusive, aqueles salmos foram criados nos momentos que eles estavam passando. Os momentos que ele estava passando na vida, ele estava escrevendo: meu Deus, eles dizem de mim, haha, tomara que ele morra, ninguém vai ajudar. Mas ele estava escrevendo, ele estava vivo, ele sabia que Deus estava com ele. Aquilo fazia parte do seu dia a dia, aquilo fazia parte do seu cotidiano. E ele escrevia: Senhor, eles estão esperando que eu morra, mas eu estou olhando para ti, Senhor, porque tu me deste a vida. E ele fala das suas lutas, das suas batalhas. Todos os livros, todos os salmos falam que ele estava passando. E o Salmo 40 é um deles. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu, olhou para mim, tirou-me de um charco de lodo, de uma lamação horrível. Aí ele diz naquele salmo: as minhas iniquidades me prenderam. Você sabe o que é estar no atoleiro? Às vezes as pessoas, nossas iniquidades nos prendem. Queremos escapar, mas ela é mais forte do que nós. Davi estava lutando naquele momento com seus próprios pecados, com suas iniquidades, mas ele não esqueceu que Deus olhava para ele, olhava por ele, não desistia dele. E ele não desistia de querer fazer a vontade de Deus. E por isso ele diz assim: ele olhou para mim, tirou-me deste charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então nós vemos nos próprios salmos que nos momentos de fraqueza, de dificuldade, de luta, de alegria, de tristeza, Davi estava em contato com Deus e fazendo salmos, e cantando e louvando, porque ele tinha um manual. E ele dizia: a vida é assim mesmo, ela pertence ao meu Deus, o meu Criador, e é Ele que eu vou recorrer. Por isso Deus amava tanto Davi. E agora, como é que um cão morto... Olha, eu li tanta coisa sobre essas coisas que eu ia dizer. Vê um rei num momento de fraqueza, e você sabe que as pessoas têm essa mania, né? Quando vê você passando: ah, bem feito, tá aí, ó, fulano está lá, ó. Às vezes você está sendo punido. Por que Davi não matou Simei? Porque ele estava enfraquecido pelos próprios erros dele. Porque como é que Davi chegou àquela situação de fugir da sua casa, andar pelo mundo errante, e um homem passava por ele: toma, meu homem de sangue, jogando pedra, jogava areia no Davi. Sai, homem sanguinário, tu está recebendo o que tu mereces de Deus. E falou, e amaldiçoou. E o Simei era um suicida, porque Davi podia ter matado ele. E chegou um capitão de Davi e disse assim: o que esse cão morto vem fazendo? Deixa eu passar e tirar a cabeça dele. Era fácil, né? Era só uma assim, a cabeça ia rolar, deixa para lá. Davi olhou para ele, porque Davi, como qualquer um de nós, interpretou as coisas como a gente... A coisa mais linda do mundo é quando a gente sabe que Deus existe e conversa com Ele como a gente conversa com uma pessoa. Ele diz assim: deixa, Deus mandou ele amaldiçoar. É claro que Deus não mandou, mas ele diz assim: a situação que eu estou, o que eu vou fazer? Meu filho que está me perseguindo, meu filho quer me matar, eu vou matar esse homem aí. E ele disse assim: o Senhor disse amaldiçoa Davi. Mas ele estava sabendo, Davi sabia a razão por que estava passando por aquele momento. Agora tem duas coisas aqui que eu quero que vocês pensem durante essa mensagem. Duas coisas. Primeiro, nós não podemos dar oportunidade aos nossos inimigos fazer esse tipo de coisa, porque Davi estava passando, e os irmãos vão entender por que ele chegou naquela situação. Segundo, Deus não te abandona.
As pessoas, olha, eu vou te dizer uma coisa para você. Quando Deus está te punindo, Ele pune, Ele castiga quem Ele ama. Mas se alguém vier ver você caído, debaixo do juízo de Deus, e te chutar e te maltratar, Deus vai tratar com ele. Entendeu? Ele pode chegar, porque as pessoas gostam de jogar as coisas na nossa cara, né? Tá vendo aí, ó? Olha aí, agora tu tá recebendo. Deus está olhando. O problema, meus irmãos, é que Davi, por que Deus não nos abandona? Eu vou dizer para os irmãos por quê. Antes disso, como é que ele chegou nessa situação? Por causa de Batseba, os irmãos sabem. Quando ele caiu naquele pecado, aí o profeta repreendeu ele, eu vou falar bem rapidinho, repreendeu ele e disse assim: de hoje em diante a guerra vai se levantar sobre a tua casa. Irmãos, quando Deus nos manda a gente fazer o que é correto, é para o nosso próprio bem, Ele não ganha nem perde nada com isso, né? Diz assim: agora a guerra vai se levantar, e Davi sabia disso. A primeira coisa que se levantou, houve um assassinato, houve um estupro na família dele. O Aminon pegou a irmã de Absalão, Tamar, né? Dormiu com ela. Absalão ficou com muito ódio, não falou nada com ele, com o irmão dele, mas armou um arapuca e matou ele. Acabou o sossego de Davi. Você vai olhar isso nos Salmos, você vai ler os Salmos e fica imaginando Davi. Por que o livro de Salmos é o mais citado no Novo Testamento? De todo o Velho Testamento, o livro de Salmos é o mais citado, porque ele é o mais evangélico, ele é o mais cristão. Ele não se intromete, por exemplo, com muitas coisas, com muitas complicações, mas ele fala dos nossos sentimentos. Parece muitas vezes que é nós mesmos que estamos falando aquilo, né? Se você pegar, quem lê muito o livro de Salmos sabe orar. Se você quer aprender a orar, lê o livro de Salmos, né? Então é o livro mais citado no Novo Testamento, é o livro de Salmos, e ele é o mais cristão de todos, porque ele não entra em detalhes de coisas, são questões do cotidiano, da vida, dos sentimentos de todos nós. E aí o que acontece aqui é que acabou o sossego do Davi, porque a notícia já chegou errada para ele. Chegaram lá dizendo: Davi, mataram todos os teus filhos. O homem desabou a chorar. Quando acabaram com os meus filhos, imagina quanta tribulação que luta, né? Aí chegou e disse assim: meu rei, não pense nisso, não morreu todos os teus filhos, só morreu um, que foi Aminon. Aí consolaram ele. Absalão fugiu. Não, Aminon foi o que morreu, Absalão matou Aminon. Aí ele fugiu, passou uns 3 anos fugido. Davi não queria ver ele. Joabe deu um jeito, ele voltou para Jerusalém, ficou em Jerusalém 2 anos, e o rei disse assim: ele fica em Jerusalém, mas eu não quero ver o rosto dele. Aí Absalão disse assim: assim também eu não quero, né? Para que me chamou aqui, não quer ver? Tudo problema familiar, problema dentro da família. Imagina, o Joabe ajudou Absalão vir porque via que o rei tinha saudades do filho dele. Ele viu, como é que se diz? Davi está morrendo de saudade do filho, mas não quer ver ele por causa que ele está magoado pelo que ele fez. E aí 2 anos depois eles fizeram as pazes, Davi e Absalão. Mas 2 anos depois, quer dizer, 4 anos depois dele voltar, ele se levanta contra Davi. E quer tomar o reino. Como Davi era guerreiro, ele não fugiu com medo de Absalão. Ele fugiu porque o Absalão era o filho dele. Irmãos, coisa de família. Olha, lê o Salmo, lê a Bíblia. Você vai ver que o que você está passando na sua vida é normal, é natural. Simplesmente você está perdendo a guerra, você está perdendo a batalha, porque você não está usando as armas que Deus te dá. E além de fugir do filho dele, ele deu ordem expressa que não matassem Absalão, não poupem a vida do guri, do jovem Absalão.
Mas aí numa guerra lá, aí é quando ele vem fugindo aqui, ele está fugindo do Absalão, não é com medo dele não. Ele está fugindo para evitar o confronto. Aí vem esse homem, né, que é da família de Saul, acusando ele de ser sanguinário, não com respeito à família de Saul, mas ele estava falando porque ele era parente de Saul. E dizendo assim: tu usurpou a coroa, tu tomou, olha só como a gente é leviano em julgar, né? Como tu tomou o reino das mãos de Saul, que era parente dele, agora Deus tomou o reino de ti e deu a outro. Mas ele não entendia que quem fez aquilo foi Deus. É Deus que faz. Está escrito na Bíblia ali no livro de Apocalipse: se tu não te arrependeres, eu removerei do teu lugar o teu castiçal. Acabou a história. Ah, mas a nossa igreja, essa é a nossa igreja, agora daquela dali. Sim, mas você não está fazendo, Deus remove e coloca outro no lugar. Ele não vai ficar à mercê da tua vontade, não é? E aí foi o que ele fez. Então, lá vem esse homem xingando ele. Olha só o que aconteceu. Aí, num determinado tempo da batalha, Absalão fica pendurado numa árvore. Aí Joabe, que já tinha de raiva dele, porque ele tinha tocado fogo no campo de cereais dele, né? Absalão tinha tocado fogo lá. E aí ele chegou lá e matou Absalão. Olha, irmãos, que coisa triste. Eu fiz uma pregação só de um versículo, eu nunca mais esqueci, ali na Santa Cruz. Eu fiz só de um versículo da Bíblia. Era um culto da família. Quando disseram assim para Davi: e olha, nós vencemos a guerra, está aí Absalão. Chegava outro: não, nós vencemos, teus inimigos, não, eu quero saber como é que está Absalão. Absalão morreu. Olha aquele clamor: ai, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Olha o clamor, meus irmãos. Irmãos, pense na dor de perder um filho, de perder um parente. Pense no quanto essa nossa ligação, essas raízes familiares, como elas são fortes. Ainda agora o pai estava querendo matar o filho e não matou, porque Deus não permitiu, porque tinha um sujeito chamado Aitofel, que era um cara muito inteligente. Ele disse assim: olha, Absalão, eu vou te dar um conselho, se tu saíres agora, pegar assim, tu vai pegar Davi e vai matar ele. E aí Deus, para destruir aquele plano, levantou um outro camarada que disse assim: não vai, Absalão, não vai, porque o teu pai é homem de guerra e ele vai te pegar. Mas se ele tivesse seguido o conselho de Aitofel, Davi estava morto. Ele e o filho tinham matado o pai. Mas aí ele não fez aquilo, e o Aitofel ficou tão indignado que foi se enforcar. Saiu, foi para casa, se matou, tá vendo? Porque era um cara inteligente. As pessoas matam também, tem inteligência, né? Tem sabedoria. Mas Deus desfez o plano dele. Deus desmanchou. A Bíblia diz que Deus desmantelou o plano de Aitofel para salvar Davi. E Absalão não seguiu um plano bom do homem, porque Deus não deixou. Agora Davi estava chorando por um filho que teria matado ele na primeira oportunidade que tivesse. O que era que estava acontecendo na vida de Davi? Não é o que acontece na nossa vida, com os nossos familiares? Não são lutas, não são coisas, não são... Irmãos, você sabe o que angústia aquele homem passou? Gritar: Absalão, meu filho, ai Absalão, meu filho. Irmãos, quando minha filha era pequena, ela tinha uns 3, 4 anos, eu morava na cidade de Dom Pedrito. A Bíblia diz que quem busca ser do bem o achará. Quanto mais depressa você correr para fazer o que é certo e ler o manual, mais você vai evitar essas coisas. E eu, como qualquer pai, eu gritava com ela, sabe? Raquel, vamos fazer isso. Não era para falar, mas já que eu falei: Raquel, para com isso, Raquel, me dá isso aqui, me dá isso aí. Eu gritava muito. Novo, né? A gente não tem muita experiência. Quando foi uma noite, e eu orava muito, né? Eu acordava de manhã, eu sempre fui muito de buscar a Deus. E uma noite eu tive um sonho.
Eu nunca mais me esqueci do sonho. Aí naquele sonho, eu estava caído assim, de joelhos no chão, e me jogava debaixo do meu joelho e dizia assim: ah, Raquel, 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 minha filha, Raquel. Ah, Raquel, 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 minha filha, minha filha, minha filha. Eu acordei, fui orar, pedi misericórdia a Deus. Ela tinha 3 ou 4 anos. De lá, daquele dia em diante, todos os dias eu acordava, abraçava, beijava minha filha, perguntava se ela estava bem. Isso durou até com 15, 16 anos, 14 anos, que quando eu chegava assim na cama dela: filha, tu está bem? Aí a Raquel diz assim: Raquel, acho que o pai teve um sonho. Eu acho que o pai teve um sonho. Eu fiquei muitos anos com medo do que aquilo pudesse acontecer. Pode ter certeza, Deus me livrou daquele choro, daquele pranto, daquela angústia. Eu não sei o que teria acontecido, se eu teria maltratado ela, se ela teria fugido de casa, se teria, porque quando um filho ou uma filha foge de casa, ela está sujeita a cair na mão de um bandido, de um vagabundo, de uma pessoa que não presta. E aí, quem era que estava indo chorar? Eu ia estar que nem Davi. Ah, Raquel, tá? Por que você não cuidou da sua filha? Por que você não cuidou do seu filho? Por que você não fez, não disse para ele o quanto você amava? Por que você não cercou? Então são esses os problemas, que Deus quer nos livrar dessas coisas, mas a gente não quer e acaba caindo nessas desgraças, nesse sofrimento, quando Ele quer nos livrar disso. E Deus livra, né? E Deus livra. E aí estava lá esse homem chorando, porque mataram o filho dele, né? Absalão. E aí Joabe deu uma bronca nele: tu ama mais os teus inimigos do que... Quer dizer que se todo Israel tivesse morrido, teus capitães, aí tu estava feliz, né? Agora um homem, mas não era um homem, era filho dele. É difícil, irmão. É muito difícil. Então eu penso assim: a vida foi Deus que nos deu, então vamos direcionar ela para ela. Ele é o dono. Como é que se vive assim, Senhor? Até tem muita coisa para falar, mas eu não vou falar porque eu não quero me desviar do assunto que eu estou dizendo aqui. Mas sempre nas quarta-feiras eu vou dar um jeito de estar falando alguma coisa, porque a gente não aprende tudo de uma vez só. Mas acontece que passou-se um tempo, depois dessa vitória de Davi volta. Ele estava na cidade de Hebrom, porque ele fugiu de Jerusalém, porque Absalão tomou a cidade de Jerusalém, reinou ali naqueles dias no lugar de Davi, e ele teve que fugir. Então disseram: agora o rei estava voltando para... Agora tem uma coisa muito importante para dizer para vocês, tomara a Deus que a mente não falhe. E aí ele vem voltando para Jerusalém. Quando ele passa, o primeiro a vir ao encontro dele é esse sujeito aqui, Simei. Ele junta as famílias, junta tudo mais. Irmãos, a Bíblia diz assim, a própria Bíblia, o testemunho que ela dá é esse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda na luz de Cristo não anda nas trevas, não sabe? Então muitas vezes a gente fica uma vida rasa, a gente vive uma vida cristã sem base, sem fundamento nenhum. Eu já ouvi muita gente dizer assim: irmão, quando alguém peca contra a gente é que tem que ir pedir perdão. Meu amigo, isso a Bíblia não ensina. A Bíblia ensina quando o nosso irmão peca contra nós, a gente ir lá e repreender ele, não pedir perdão. Não foi você que... Então não querem seguir a Bíblia e ficam inventando coisas. Inventando coisas. Isso não é correto. O correto é ir lá e dar uma bronca nele: tu para de fazer isso aí. Tem que repreender. Foi o que Jesus mandou. Outra coisa, vocês pensam que o único pecado que tem perdão é o contra o Espírito Santo? Pois não é. As pessoas pegam assim uma parte da Bíblia e fica só com aquilo, como se... Olha o tamanho desse livro aqui. Aí eles pegam uma coisa, o que acontece com a questão do perdão é a mesma coisa do não julgueis. Você pensa que se eu chegar
dar um empurrão no pastor Efísio, ou xingar o meu irmão Reginaldo, ou dizer para ele, você pensa que basta você chegar lá no seu quarto e dizer, Senhor, perdoa o que eu fiz com o teu irmão pastor Efísio, perdoa o que eu fiz com o meu irmão Reginaldo. Você acha que isso basta? Isso não basta. Porque você vai pagar. Tudo que a gente faz tem consequências. Então assim, eu vou te perdoar, mas eu vou te testar também. Isso está no teu caderno. Porque a gente precisa aprender a não magoar e não ferir as pessoas, porque é vergonhoso pedir perdão, mas então sinta essa vergonha, vá lá e peça para ele. Eu pequei contra ele, pedi, muito bom, né? Então tu me xinga de tudo quanto não presta, tu me acusa falsamente, chega lá, tu pede perdão a Deus e acha que está tudo certo. Irmãos, nem todo pecado tem perdão, mesmo pecados que são pecados contra nós. E o tempo não dá para explicar para vocês, mas olha só, existem várias partes da Bíblia onde eu posso citar, onde as pessoas que pecam contra nós, elas não precisam ser perdoadas. Vamos começar bem pelo Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz assim, Alexandre o latueiro me fez muito mal, Deus lhe perdoe. É assim que está escrito lá? Não. Que está escrito lá? Deus lhe pague segundo as suas obras. Ele me fez muito mal, Deus lhe pague segundo as suas obras. Quando a Bíblia diz assim, orai pelos seus inimigos, diz assim, Senhor, converte ele, ou o Senhor trata com ele, para você não ter que fazer justiça com as próprias mãos, o Senhor é que faz. Outra coisa, Davi chegou para esse sujeito, existem outras passagens bíblicas, tá? A gente não vai falar, mas a Bíblia diz assim, a quem perdoados serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. Não está escrito assim, pastor Vanderlei? Olha aqui, o que vocês ligar no céu será ligado na terra, o que desligar no céu será desligado na terra. A quem vocês perdoarem estarão perdoados, a quem vocês retiver serão retidos. Porque é muito fácil você sair pecando. Um homem chegar aqui, acusou Davi de sanguinário, de usurpador, de ser isso, de ser um monte de coisa. Amaldiçoar o rei já era pecado pela Bíblia. Agora, olha só, eu vi muita discussão a respeito disso daqui. Quando alguém diz assim, mas que perdão é esse de Davi? Porque quando Davi chegou, ele se confessou para Davi. Essa é uma parte importante para a gente aprender. Porque, irmãos, a Bíblia é um livro muito profundo. E a gente fica, por quê? Porque lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus, que você vai entender o porquê. A razão das coisas. É a mesma coisa do não julgueis, né? Só porque a Bíblia diz assim, não julgueis, aí não se pode falar nada, né? Não se pode falar, o cara está matando o outro, mas tu está julgando. Por quê? Porque ele está matando, mas não é assim. Então pode fazer tudo, pode matar, roubar, e ninguém julga. Então, se tiver um juiz que se converte ao Evangelho, a gente tem que dizer, você tem que mudar de profissão. Não é? Você vai ter que mudar de profissão. Por quê? Porque a Bíblia diz para não julgar. Não. O que a Bíblia diz é que com o juízo que nós julgamos, seremos julgados. Se julgarmos retamente, seremos julgados retamente. Se formos infiéis, nós vamos pagar por isso. Se mês chega, irmãos, se você ler só esse pedaço da Bíblia, você vai dizer, poxa, esse cara é um cara bom. Ele disse assim, meu rei, tu não impute nada ao teu servo, eu agi como louco, eu te amaldiçoei, agora não tenha a minha vida por preciosa. Confessou, pediu ao Davi que não fizesse nada contra ele, porque ele agora vive voltando vitorioso. É isso? Isso é bom, pastor Efísio, sabe, da gente saber, o obreiro saber. Porque quando Deus nos chama eu, chama você, chama as irmãs, chama você para usar, ele cuida de você. E por mais errado que você ande, ninguém precisa estar tacando pedra em você, porque Deus não gosta. Isso o Senhor não admite, porque você é servo de Deus, porque você é servo de Deus. Não é só os pastores, você é servo de Deus, você é filho de Deus. Deus é teu escudo. Alguém joga uma pedra em você, eu sou o teu escudo. O escudo é para evitar que você seja atingido. E aí ele pede, aí o mesmo camarada que queria tirar a cabeça dele antes, diz assim, por que esse homem ficaria vivo? Deixa eu tirar a cabeça dele.
Pela segunda vez, Abisai queria, né? Vamos acabar com ele aí. Rei, isso aí é um cão, xingou você aí. E aí eu ia falar sobre o cão, sobre por que a Bíblia diz que os cães não entram no céu, eu ia falar sobre tudo isso, mas não vai dar, eu vou só terminar a mensagem. Aí ele diz assim, de novo, o Abisai, deixa o homem aí, eu não vou manchar, é aquela coisa, irmãos, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira, deixa que Deus se vinga. Então, na verdade, Davi não perdoou ele, mas Davi jurou que ele não morreria. Disse assim, não te preocupa, você não vai morrer. E jurou para ele que ele não ia morrer. Agora você vê como é que a gente sabe que Deus existe. Eu sei que essa presença, irmãos, essa maneira de Deus invisível no nosso meio, isso é fantástico. Você quer ver como é que Deus age? Assim, você não está vendo nada nem ninguém, né? Como ele age na circunstância, tudo, e como ele faz os malignos caírem em suas coisas. Lê o livro de Esther, ali nem sequer menciona o nome de Deus, mas você vê a mão de Deus em todas as coisas, assim, parece um cronômetro, acontecendo assim, direitinho. Maravilhoso o livro de Esther. E aí, quando chega, aí ele diz assim, então tá bom, eu não vou sujar minhas mãos, né? Você me maltratou, você não vai morrer por isso. Alguém pensa que ele perdoou ele, mas ele não perdoou. E jurou que não ia matar ele. Tipo assim, ó, eu não vou, fique tranquilo que eu não vou me vingar de você. Mas é claro que ele estava magoado. Quando Davi, passou-se uns anos, quando Davi estava para morrer, chamou Salomão. E olha o que ele disse para Salomão. Tu lembra, né? O que Simei fez comigo? Viu? Lembra como Simei me amaldiçoou, né? Irmãos, eu peço encarecidamente em nome de Jesus Cristo. Tenha amor, não fale mal dos outros. Eu acho que uma pessoa que fala mal do outro, ele até tem direito de falar. Se foi alguém que te magoou, tu machucou, você diz assim, aquele fulano não vale nada. Ah, ele magoou você tem direito. Mas se você não falar, melhor ainda. Agora, falar de gente, falar de quem a gente não conhece, eu conheço por aqui gente que já falou mal de mim na igreja, que nem me conhece. Se eu encontrar essas pessoas na rua, eu nem sei quem é elas, porque eu nunca vi, mas ainda fala, Ronaldo, mas quem é esse fulano? Agora, me diga uma coisa, o que acontece quando a gente fala de quem a gente não conhece, de quem não tem nada a ver, que fica falando mal da gente, mentindo, coisa que pouco tem acontecido, né? Aí esse camarada vai estar uma hora no shopping, na rua, passeando com a mulher, com os filhos. Aí vai chegar o Davi violento, vai tocar no pé. Vem cá, o que tu está falando de mim? O que tu anda falando mal de mim aí? Tu me conhece? Se é um homem violento que nem Davi, vai cortar a cabeça dele. A gente ora a Deus para isso não acontecer. Porque não tem que estar falando de alguém que você nem conhece, nem sabe quem é. Agora, se você fala mal de alguém que te ofendeu, até você tem razão, porque se vocês dois se encontrar, vai sair no tapa e acabou a história. Mas falar de alguém olha, siga esse conselho, não mexa com quem está quieto. Quem está quieto não gosta de confusão. Quem está quieto não gosta de briga, não gosta de confusão. Mas isso não quer dizer que isso não possa acontecer. Mas Deus livrou Davi. Várias vezes Davi podia matar na guerra, mas não podia matar nessa situação, nessas circunstâncias. E aí ele disse assim, tu lembra do Simei, né? Pois é. Ele me amaldiçoou com uma maldição atroz. Eu jurei que eu não ia matar ele, mas agora está na tua mão. É assim. Olha como Deus faz a pessoa pagar pelo erro que faz. Nem todo pecado tem perdão, irmãos. Se pecado, Jesus disse lá na Bíblia, antes de Judas pecar contra ele, ele disse assim, ai do homem pelo qual o Filho do Homem é traído. E ele disse antes também que todo pecado e blasfêmia dita contra ele seria perdoado, não falou? Só não o pecado contra o Espírito Santo. Mas ele não perdoou Judas, e já avisou, olha, tu vai fazer, mas melhor seria para você não ter nascido.
Isso, aí você diz assim, tá, e como é que isso acontece? Aí você precisa ler a Bíblia, porque existe uma coisa chamada o mérito, que é, às vezes uma pessoa não sabe o que é o mérito da questão. Por exemplo, quando eu era criança, eu já ouvi alguém dizer assim, tu vê, ali teve uma briga e o cara matou outro por causa de uma banana, porque o cara pegou uma banana na banca dele e foi uma briga e morreu. Não foi a banana. O outro matou outro por causa de 10 centavos. Não foi os 10 centavos. Foi alguma coisa mais grave. Na briga pela banana ou pelo coisa, um disse uma coisa para outra e aquilo foi o estupim, o pivô. Não é pela banana que você morreu. Você morreu por essa palavra que você disse contra mim, que me deixou louco e sabe? Então a gente não podemos julgar as coisas porque a gente tem que conhecer o mérito. Por que isso? Não, eu não ia matar esse sujeito por causa de 10 centavos, mas olha o que ele fez aí. Os irmãos estão entendendo? Então, e Salomão disse assim, Davi não disse assim, agora vai lá e mata ele. Ele disse assim, não, Deus vai te dar sabedoria. Aí, tá bom, Davi morreu. Aí Salomão disse assim para Simei, vem cá, tu sabe o que tu fizesse com meu pai, né? Fiz, pois é, né? Então vai fazer o seguinte, tu vai ficar demorando dentro de Jerusalém, nos termos da cidade aqui, mas tu não sai fora dos termos de Jerusalém, porque no dia que tu sair, tu vai ficar aqui até morrer, pode ter liberdade, é um tipo de uma prisão domiciliar, não, né? Dentro da cidade. O dia que tu sair, tu morre. E Davi disse, não deixe as suas cãs quer dizer cabelo branco, não deixe que suas cãs deixem a sepultura em paz. Isso é bom a gente saber disso, porque isso vai nos evitar muitas dores, irmãos. A vida de Davi contada nos Salmos, ele quer nos ensinar, ele diz assim, Senhor, ele errou, pecou. E aí o que acontece? Se mente assim, é boa essa palavra, que bom, não, legal, né? Se é só isso que eu tenho que fazer, tá bom, estou feliz. Passou-se cerca de 3 anos. Aí 2 servos do Simei fugiu para outra cidade. Aí eu acho engraçado, a Bíblia é por isso que é um livro maravilhoso, né? A força que a gente pode lá. Aí disseram para Simei. Agora quem é esse disseram? Quem foi que disse? As bocas, né? O povo vê as coisas e fala, né? Ninguém nem sabe de onde veio aquele, os boatos, né? Disseram para Simei, olha Simei, os teus servos fugiram lá para Gate, para a cidade de Gate, dos filisteus. Tá bom, vou buscar ele. Esqueceu de tudo, montou no jumento e foi. Trouxe os homens. Aí disseram para Salomão, os fofoqueiros, chegaram lá e disseram, Salomão, o cimento ele saiu e já voltou, está em casa. Sério, olha aí como são as coisas, né? Irmãos, você é servo de Deus, você é filho de Deus, anda direito. Se você não andar, mas você é de Deus, Ele vai te defender, Ele vai te guardar. Não importava o pecado de Davi, se era grande, se era pequeno, não importava, ele era de Deus, era o escolhido de Deus, Deus amava ele, e quem tinha que tratar com ele era Deus. Aquele homem tinha outros motivos para ter amaldiçoado ele ali. Ele amaldiçoou porque é aquele tipo de inimigo que fica esperando fraqueza em nós para nos atacar. Ele não se revela porque ele sabe que enquanto você está forte, ele podia pegar e cortar a cabeça dele. Agora é a hora de eu jogar pedra no Davi, tacar pedra no Davi. Salomão disse assim, vem cá, eu não te falei para tu não sair de Jerusalém. Falou, pois é, tu está morto. Arrastaram ele para fora e mataram. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Assim o Senhor fez cair sobre ele a maldade que ele fez. Quem fez isso foi Deus, não foi Salomão, não foi Davi. Porque o Espírito de Deus está em mim, está em você. Você não sabe como orar? O Espírito de Deus fala com Deus e assim, Senhor, faz isso aqui por ele aqui. Porque às vezes a gente não sabe orar. Deus ora, Deus ouve a voz do Espírito. Jesus diz assim, Senhor, irmão, Deus é tão grande,
Não sei que facilidade as pessoas têm de pensar que Deus está aqui, Deus está ali. Deus é grande, Deus está no céu. Sabe quem está aqui conosco? O Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, a presença de Deus está lá no céu. Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus, olhando por tudo, olhando, cuidando, zelando de tudo, nos guiando, nos dirigindo, orientando e clamando por nós. Agora, onde está a vida de abundância, a felicidade? Por que tanta luta? Por que tanta guerra? Por que tanta guerra? Me diga, porque que você está na guerra, tá... Cadê fulano? Fulano está lutando, tá bom. Se você está lutando, quem luta vence. Mas tem aqueles que parece que não lutam, né? O inimigo derruba ele no chão e chute daqui, chute dali, ele não consegue nem se levantar. Irmão, se eu dissesse para você quantas vezes eu me sentia assim, arrasado, sabe, que eu não tinha condições. Eu digo, meu Deus, eu estou acabado, eu estou morto. Um dia eu saí daqui, teve uma época bem turbulenta na minha vida, quando eu era mais jovem, e eu saí, eu fui para Brasília, aí eu passei em São Paulo, na casa da minha irmã, para de lá ir para Brasília, e eu cheguei lá em Brasília, sem saber para que lado que eu ia, o que eu ia fazer da minha vida, era tanta coisa, e uma moça começou a cantar um hino, era um culto de oração, ela começou a cantar, e dizia, e aquele hino falava comigo. Quantas vezes você diz para mim que está tudo perdido? Por que você está dizendo? Isso eram as palavras do hino. Por que você está dizendo que está tudo? As coisas que eu dizia para Deus lá, arrasado, quebrado, assim, não vou conseguir, não vou mais. Você diz para mim, você chega para mim, você diz que está tudo perdido, que não vai mais nada, mas eu te conheço os teus caminhos, eu vou te levar, olha para o céu, eu vou te levar para o teu lugar, vou te dar um rumo na tua vida. E eu disse assim, eu não posso nem abrir os olhos, porque eu tinha a impressão de que se eu abrisse os olhos, aquela música que a moça estava cantando ia tomar outro rumo. E enquanto eu estava com a cabeça baixa, tudo que ele falava era comigo, eram as coisas que falava. E eu achava assim, bom, se eu abrir os meus olhos e olhar para ela vai desviar o hino para outro canto. E assim eu cheguei, voltei para Rio Grande, para minha casa, de avião. Nunca na vida, quando o hino dizia, olha para o céu, eu disse assim, será que isso tem a ver com a forma como ele falou comigo? Eu encontrei meu primo lá em São Paulo, disse, Gildo, eu estou indo para coisa, não tem dinheiro. Ele disse assim, festa. Ele pegou, me deu a roupa dele, me deu uma calça, me deu uma camisa bonita, uma coisa. Tá aí, não, tu vai, eu tenho 2 passagens aqui, nós vamos de avião. Eu digo, coisa boa. Eu estava lá no céu, olhando aquelas coisinhas miudinhas lá embaixo. Eu digo, meu Deus é grande, como Deus é grande, como Deus é bom! Como Deus é bom! Olha para Davi, olha o seu choro, olha o seu pranto, olha o seu desespero, olha para a sua confiança, olha para a confiança que ele tinha de dizer, Senhor, tu me deste a vida, só tu sabes como eu posso aproveitá-la ao máximo e viver como tu queres. Se levanta em nome de Jesus, fique de pé. Ponha isso no seu coração. Deus é o teu escudo, Deus é a tua salvação. Um homem com Deus é maioria, não importa. Agora, se você mostrar sinais de fraqueza, o inimigo vai te atacar e vai ser pior. Então a Bíblia diz assim, em vez de você sair fugindo, o diabo correndo atrás de você, te levanta e ele resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acho às vezes uma coisa boa, sabe, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a face irada faz afastar as pessoas falsas, né? Né, meu Adão? Então às vezes é bom o camarada ter cara feia, porque quando ele pensa em falar mal de você, ele vai ter que pensar 2 vezes. Aleluia! Porque, oh Deus, vai ter sempre alguém querendo tirar a cabeça dele fora. Mas Deus é maravilhoso, é grande, vai nos guardar, para não fazermos isso e deixar tudo nas mãos de Deus, porque Ele cuida de nós.
E os inimigos virão sim se dobrar diante de você, vão vir sim se ajoelhar à porta do justo, eles vão vir sim pedir perdão, sim, porque Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vocês querem orar? Juntinho aqui desse lugar. Agora eu vou desligar a câmera, né? Mas se você quiser vir aqui em volta ali, se der um chute ali também não tem problema, porque agora já acabou mesmo. Depois eu tiro as partes que não deu certo, mas vamos orar ao Senhor.